Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dá-me gole da vontade divina, minha alma, me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Romanos 6:29, 9 de abril de 1904. Basta um ato perfeito de resignação à vontade divina para ficar purgado de todas as imperfeições, nas quais a alma não tem posto nada do seu. Tendo recebido esta manhã a comunhão, estava pensando comigo, que dirá meu bendito Jesus quando vier a minha alma? Dirá, como é feia esta alma, má, fria, abominável. Quão rápido vai consumir as espécies para não estar em contato com esta alma tão feia. Mas o que queres de mim? Embora eu seja tão ruim, você ainda deve ter paciência para vir, porque de qualquer forma você é necessário para mim, e eu não posso fazer outra coisa. Enquanto dizia isso, saiu de dentro de mim e me disse: Minha filha, não queira te afligir por isso. Não se requer nada para remediá-lo, basta um ato perfeito de resignação à minha vontade para poder ficar purgado de todas essas fealdades que você diz. E eu te direi o contrário do que pensa. Te direi como és bela, sinto o fogo do meu amor em ti e o perfume das minhas fragrâncias. Em ti quero fazer a minha perfeita morada. E desapareceu. Então, vindo o confessor, contei-lhe tudo. E ele me disse que não estava bem, porque é a dor que purga a alma, e que a resignação não entrava nisto. Por isso, depois de ter recebido a comunhão, disse: Senhor, o padre me disse que não está bem o que me disseste. Então, mostra-te melhor e faz-me conhecer a verdade. E ele bondosamente adicionou: Minha filha, quando se trata de pecado voluntário, então se requer a dor, mas quando se trata de imperfeições, de fraquezas, de fealdades e outras coisas, e que a alma não tem posto nada do seu, então basta um ato de perfeita resignação. E se tem necessidade também deste estado para ficar purgado, porque a alma, ao fazer este ato primeiro, se encontra com a vontade divina que purga a vontade humana e a embeleza com as suas qualidades e depois se funde comigo. Então, muito importante, né? Faz toda a diferença, né? A pessoa olha para si mesma, né? E vê com a sua própria vontade humana o seu estado, né? De pecado, de fealdades, de misérias. E aí, quando ela aceita a vontade de Deus, né? Quando ela se resigna a essa realidade de se sentir assim, ela já está ali purgada aos olhos de Deus, porque aceita, né? Que essa é a realidade. Não fica querendo pedir para Deus diferente nada, né? Não aceita totalmente a vontade de Deus do jeito como é, as coisas se apresentam. Então acalma o coração, para de ficar falando, aceita que dói menos, né? Essa é a realidade. E da terra, parece que eu sou assim, mas parece, né? Aos meus próprios olhos. E aí, se eu me resigno, aceito isso, né? Essa é a realidade. Eu pareço ser feia, pareço ser tudo. Mas se eu aceito que eu sou feia, que eu sou miserável, que eu sou pequena, que eu sou. Isso já é um ato de purgar, né? De purificar toda essa fealdade aos olhos de Deus. Aos nossos olhos talvez não vai mudar nada, mas aos olhos de Deus vai mudar, né? Então é muito interessante. Depois Deus vai trazendo o pensamento dele para o nosso pensamento e aí vai mudando também a nossa forma de ver também, né? Porque a gente só vai se sentir bonito quando a gente estiver vendo com os olhos de Deus a nossa própria pessoa, né? Com o amor de Deus. Vendo com a nossa parte humana, a gente não vai, né? Ver nada de bom mesmo. A gente já vai ver o que é errado mesmo em nada. Então a gente tem que ter paciência com isso, né? E aceitar a graça de Deus, né? O amor de Deus por nós,
né, que é maior do que o nosso por nós mesmos. E essa dor purga a alma, né, então aqui tá falando aqui, ó, então vindo o confessor, contei-lhe tudo, e ele me disse que não estava bem, porque é a dor que purga a alma, e que a resignação não entrava nisso. Então o padre duvidou disso e não entendeu. Por isso, depois de ter recebido a comunhão, eu disse: Senhor, o padre disse que não está bem o que me disseste. Então mostra-te melhor e faz-me conhecer a verdade. E ele bondosamente adicionou: Minha filha, quando se trata de pecado voluntário, então se requer a dor. Né? Quando a pessoa fez um pecado com a própria vontade dela ali, e ela se vê feia pelo pecado voluntário que ela fez, aí precisa do arrependimento, precisa da dor. Mas quando se trata de imperfeições da alma, de fraquezas da alma, de frialdades e outras coisas que a alma tem, e que a alma não tem posto nada do seu, né? Ela vê que ela tá feia, ela vê que ela é feia, mas ela não pecou, ela não fez nada, né? Foi uma coisa que foi Deus que permitiu que ela apareça dessa forma, né? Então basta um ato de perfeita resignação, aceitar. Perfeita resignação, só aceito que eu sou assim, aceito que eu tô fria, aceito que eu tô imperfeita, aceito a minha fraqueza, entendeu? É uma coisa que Deus permitiu, que Deus permitiu nessa realidade humana ali, que a gente está vivendo, né? Então aí basta um ato dessa perfeita resignação e se tem a necessidade também deste ato para ficar purgado, porque a alma ao fazer este primeiro ato, esse ato primeiro se encontra com a verdade da vontade de Deus, né, que purga a vontade humana, que é o que faz a pessoa ver-se feia. E aí embeleza com suas qualidades e depois se funde comigo, tá vendo? Aí o pensamento de Deus vem na sua mente e você vê com os olhos de Deus. 6:30, 10 de abril de 1904. As três cordas que amarram por todos os lados e estreitam mais intimamente a Jesus com a alma. São sofrimentos assíduos, reparação perpétua, amor perseverante. Esta manhã, encontrando-me com o temor de que o bendito Jesus, vendo-me ainda tão mal, me tivesse deixado, senti-o sair de dentro de mim e me disse: Minha filha, por que te ocupas em pensamentos inúteis e em coisas que não existem? Deves saber que há três títulos diante de mim, que como três cordas me amarram por toda parte e me estreitam mais intimamente a ti, de modo que não posso deixar-te, e são sofrimentos assíduos, reparação perpétua, amor perseverante. Se você, como criatura, é contínua nisto, talvez o Criador seja menos que a criatura? Ou se deixará vencer por ela? Isto não é possível. Então, as três cordas que amarram por todos os lados e estreitam mais intimamente a Jesus com a alma são sofrimentos assíduos, reparação perpétua e amor perseverante. Então, por que te ocupas em pensamentos inúteis e em coisas que não existem? Né? Ela estava com medo de que o bendito Jesus, vendo-me assim, tão má, me tivesse deixado, sentiu. Então, ela não quis aceitar o que ele disse lá acima, né? Porque ela ainda não se fundiu com ele, né? E aí ela precisa se fundir. Então, por que te ocupas em pensamentos inúteis da sua vontade humana, né? E em coisas que não existem? Deve saber que há três títulos diante de mim, né? Que com três cordas me amarram por toda parte e me estreitam mais intimamente a ti, de modo que eu não posso deixar-te. E são sofrimentos assíduos, reparação perpétua e amor perseverante. Então, para ela se concentrar nisso, né? Se você, como criatura, é contínua nisso, talvez o Criador seja menos que a criatura, ou se deixará vencer por ela, isto não é possível. Então, se você for perfeita em fazer a vontade de Deus e me amar, e não ficar se vendo, né, como má, se você ficar trabalhando, né, na minha vontade, perseverante, continuamente, então Deus não vai falhar. Ele vai estar ligado a você e nunca vai te abandonar e nunca vai te ver feia, né? Ele vai estar constantemente ligado a você. Então é isso. Hoje eu tive um sonho lindo, lindo. Pela primeira vez eu enxerguei alguma coisa assim, muito lindo. Jesus estava falando comigo, mas eu não vi Jesus. Jesus eu não vi. Mas assim, eu entrei numa sala e Jesus falando comigo que, né, que eu não sei o que ele tinha falado, eu não lembro. Mas só sei que eu lembro o que eu vi. Eu lembro que eu vi pessoas do céu que vieram e se misturaram com as pessoas da terra.
E aí eu vi essas pessoas, e assim, e eu conversando com Jesus, mas não tinha visto ele, né? Dentro, como se ele estivesse ainda dentro de mim. E eu vendo aquelas pessoas, e elas eram normais, muito normais, muito normais. E eu, assim, na hora que ele falou, elas estão agora descendo do céu e entrando aqui. Aí eu fiquei, nossa, eu fiquei assustada. Eu falei, meu Deus, é agora que eu vou ver Nossa Senhora, é agora que eu vou ver Jesus agora. E eu fiquei com medo no sonho, medo mesmo. Aí depois, quando eu entrei na sala, elas estavam lá já, não vi descer do céu. Elas estavam lá já na sala, junto com as outras pessoas, e a gente cantando e louvando a Deus, sabe? Louvando igual um grupo de oração, assim, de mãos dadas, sabe? Louvando a Deus, cantando músicas, sabe? E eram pessoas iguais a gente, igualzinho. E eu parecia uma criança, falando com elas, né? Eu parecia uma criança, uma criança. Eu fiquei tão bonita. Eu me vi tão bonita como aquela pessoa, sabe? Eu me emocionei, me emociono com essa imagem minha. Eu era normal, igual vocês me conhecem. Mas eu tava tão assim, conversando com as pessoas, assim, tava tão assim, feliz. E eu me via como uma criança. E Jesus me mostrou, viu, como você é. Você é muito bonita aos meus olhos. Você é uma criança. Você é igual aquelas crianças. Ele mostrou pra mim. Olha como você é muito parecida com aquelas crianças curiosas, né, que ficam falando, que ficam entretidas ali e ficam falando com a mãe. Olha, mãe, como essa pessoa é bonita. Olha, mãe, como essa mulher é bonita. Olha que mulher bonita. Sabe, uma criança assim, sincera, assim. Então, é assim que eu te vejo, como essa criança. Tô inocente. Eu fiquei tão feliz, então assim, tipo, tem a ver com o trecho de hoje, né? Como que, né, a gente se vê tão feio, mas Jesus vê a gente tão bonito, né? E mostrou pra mim como ele me via. Eu fiquei tão feliz. E eu fiquei muito feliz por ter visto pela primeira vez alguma coisa em sonho, né? Alguma coisa assim, do céu, de verdade. Porque eu nunca tinha conseguido ver nada, né? Nem em sonho. Então eu me senti muito, muito feliz. Achei que eu dei um passo a mais, né, na caminhada. Por Deus ter liberado essa graça nesse sonho hoje. Foi muito bonito, muito legal, muito simples. Foi rápido, mas me tocou muito mesmo. Me tocou demais. Amém? Jesus, eu confio em vós. Vite, vite, vite. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Livro do Céu, volume 6, 9 de abril de 1904. Basta um ato perfeito de resignação à vontade divina para ficar purgado de todas as imperfeições nas quais a alma não tem posto nada do seu. Tendo recebido esta manhã a comunhão, estava pensando comigo. Que dirá meu bendito Jesus quando vir a minha alma? Dirá, como é feia esta alma má, fria, abominável. Quão rápido vai consumir as espécies para não estar em contato com esta alma tão feia. Mas o que queres de mim? Embora eu seja tão ruim, você ainda deve ter paciência para vir, porque de qualquer forma, você é necessário para mim, e eu não posso fazer outra coisa. Enquanto dizia isso, saiu de dentro de mim e disse-me: Minha filha, não queira te afligir por isso. Não se requer nada para remediá-lo. Basta um ato perfeito de resignação à minha vontade, para poder ficar purgado de todas estas fealdades que você diz. E eu te direi o contrário do que pensa. Te direi, como é bela, sinto o fogo do meu amor em ti. E o perfume das minhas fragrâncias em ti quero fazer a minha perfeita morada. E desapareceu. Então, vindo o confessor, contei-lhe tudo. E ele me disse que não estava bem, porque é a dor que purga a alma, e que a resignação não entrava nisto. Por isso, depois de ter recebido a comunhão, disse: Senhor, o padre disse-me que não está bem o que me disseste. Então, mostra-te melhor e faz-me conhecer a verdade. E ele bondosamente adicionou: Minha filha, quando se trata de pecado voluntário, então se requer a dor. Mas quando se trata de imperfeições, de fraquezas, de frialdades e outras coisas, e que a alma não tem posto nada do seu, então basta um ato de perfeita resignação. E se tem necessidade também deste estado para ficar purgado,
Porque a alma, a fazer este ato primeiro, se encontra com a vontade divina, que purga a vontade humana e a embeleza com suas qualidades, e depois se funde comigo. Então, assim, ela estava se sentindo. A Luísa recebeu a comunhão e falou assim: ela estava pensando, que dirá o bendito Jesus quando vinha a minha alma? E ela estava falando, se sentindo feia, má, fria, abominável, né? Tal. Aí Jesus fala que não era para ela se sentir, não era para ela se afligir por isto, porque ela estava se sentindo feia, má, fria, que ela não, que o remédio para isso é a resignação, é aceitar que você está fria, que você está feia, que você está do jeito que você está. Do jeito que você está, você aceita. Né? Que bastava um ato de resignação para poder ficar purgado de todas essas fealdades que a gente vê, que a gente está vendo, fraqueza, né? Uma coisa assim que é involuntário. Né? E ao invés de dizer que ela é feia, ele vai dizer, como é bela, sinto o fogo do meu amor. E o perfume das minhas fragrâncias, em ti quero fazer minha perfeita morada. Aí ela vai, aí o confessor fala assim, não, mas ela fala para Jesus, o confessor falou que está errado, que o que purifica a alma é a dor dos pecados, é a dor, que a resignação não entra nisso, porque é a dor que purga a alma, segundo o confessor. E aí Jesus explica para ela, explica para nós, né? A dor purifica quando é um pecado voluntário, quando realmente você pecou porque você quis voluntariamente pecar e ofender a Deus. Aí a dor vai purificar, a dor por ter ofendido a Deus. Mas nesse caso, você não quis estar fria, você não colocou ali sua intenção, é uma coisa involuntária. Não se requer a dor, senão a resignação, quando se trata de imperfeições, fraquezas, frialdade e outras coisas, em que a alma não tenha colocado nada do seu. Não foi porque eu quis isso, não é um pecado, não é uma ofensa, não quis ofender a Deus. Eu estou ali, é uma coisa que aconteceu, não coloquei nada da minha vontade. Então, para poder resolver isso, basta você se resignar naquela situação, daquele jeito que você está. E aí, por quê? Porque aí você entra na vontade divina, porque o que está acontecendo é a vontade divina. Deus quis que você ficasse ali daquela situação, naquela frieza. Então, assim, aí basta um ato de vontade, basta um ato de perfeita resignação, basta um ato de perfeita resignação, basta um ato de perfeita resignação, e se tem necessidade também deste estado para ficar purgado, porque essa resignação, porque a alma, fazer este ato primeiro, se encontra com a vontade divina, que purga a vontade humana e a embeleza com suas qualidades, e depois se funde comigo. Se eu aceito o que está acontecendo, eu me fundo com a vontade divina, porque o que está acontecendo na minha alma, o estado que está a minha alma, quando eu não coloco a minha vontade, quando não é um ato que eu coloquei a minha vontade, eu estou na vontade divina, e a vontade divina que vai purificar minha alma. Assim, eu lembrei, para dar um exemplo assim, dessa questão da gente estar, né, nesse estado de frieza, que aí basta um ato de resignação. Ontem na live, vocês não têm noção, eu li o texto, eu não sei se é por causa que eu tomei, ontem eu tive que tomar remédio 2 vezes para dor de cabeça de manhã, e logo antes que, foi tão engraçado, logo antes de começar a live, eu tive que tomar um remédio, minha cabeça estava doendo muito. Do nada, eu tava indo embora, minha cabeça começou a doer, assim, muito forte. E eu pensei assim, eu vou ter que comer alguma coisa, porque eu acho que pode ser fome. Não sei, eu pensei isso, eu comi uma paçoca. E passou um pouco a dor, mas não passou tudo, mas passou um pouco. E uma paçoca daquela sem açúcar. Mas aí começou a passar, mas eu tomei um remédio. Quando eu fui pra live, eu não sei se é por causa disso, eu não sei. Eu sei que é o estado que eu tava. Eu tava assim, parece que fora de mim. Eu não sei. Gente, eu li o trecho. Eu não sei nem explicar. Eu tava parece que eu não tava em mim. E eu tava a minha cabeça não tava nem, mas eu tava muito aérea, muito assim,
não sei explicar, gente, eu não sei explicar. Eu sei que eu pensei assim, eu nem vou conseguir falar nada. Quando eu tava lendo o texto, eu pensei, não vou nem conseguir falar nada, porque eu tava parecendo uma escuridão, assim, eu não sei explicar. E eu falei assim, eu fiz, né, eu tava ali, eu não coloquei nada do meu, eu fui, era o dia de eu fazer a live, eu tô ali pra fazer a live, tem que ler o texto, eu vou ler o texto, eu tenho que falar, eu vou falar. Só que não vinha nada, assim, sabe, assim, não sei explicar, foi muito estranho, muito estranho. E aí, beleza, né, fez a live, aconteceu a live, aí hoje a Aline veio falar comigo, né, a Maria de Lourdes veio falar com a Aline, sobre a questão da câmera, né? Porque o que eu estava fazendo? Eu nunca tinha percebido isso. Eu agradeço muito Jesus por ter usado a Maria de Lourdes para me corrigir. Como eu uso, eu tenho que entrar no Meet pelo celular e pelo computador para poder conseguir transmitir a live. Como eu uso o microfone do celular e a câmera do computador, como a câmera e o microfone não estão no mesmo aparelho, quando eu falo, fica focado no meu usuário que está sem a câmera. E aí fica parecendo que a minha câmera estava desligada, mas não estava. A minha câmera estava ligada no outro usuário, na lá, comunidade Fiat. Mas o Michele mesmo ficava sem câmera e eu ficava falando e parece que tem gente que não vai entender que eu tô ali, que a pessoa que está falando é a mesma que está ali. Michele, comunidade Fiat é a mesma pessoa. Enfim, aí ela foi falar com a Aline. Aí a Aline aproveitou que tinha que falar comigo sobre isso e falou também sobre a questão do trecho, que a gente tem que falar mais sobre o trecho e não sei o quê, falar mais sobre o texto, focar mais em explicar o texto, pensando, uma pessoa, por exemplo, que chega na live, é a primeira vez que ela está assistindo a live, a gente mergulhar mais profundamente, eu mergulhar mais profundamente na parte do texto, do que Jesus está falando, explicando mais sobre a vida na divina vontade, assim, como se fosse a primeira vez que eu estivesse falando para uma pessoa que nunca ouviu. E aí, porque a gente vai e fala muito da vida na prática, e a pessoa que tá ouvindo pela primeira vez não vai conseguir entender o que é a divina vontade, o que é a vida na divina vontade e tudo mais. E aí, eu ouvi, né, o que a Aline estava falando, eu penso assim, é Jesus falando comigo. Então, eu aceitei, assim, eu vi que eu estava feia já ontem. Eu olho para mim ontem e falo, nossa, como eu estava fria. Como eu estava lesada ontem, como eu estava fria, parece que eu estava desconectada do mundo. Não sei o que estava acontecendo comigo, como eu estava. Mas eu aceito que eu estava assim. Se eu não aceitasse, se eu não aceitasse, eu poderia falar assim, eu não vou, gente, eu não estou me sentindo bem. Eu vou só ler o texto e vou passar para vocês. Eu não vou nem falar nada. Eu não estou bem, não consigo falar. Eu não estou bem e eu vou desligar, vou sair. Vocês continuam aí, não sei o quê. Não, eu aceitei que eu não conseguia falar e eu falei o que Jesus quis que eu falasse, assim. Mas aí, beleza, fiz, né? Continuei fazendo o ato que tinha que ser feito até o fim, mesmo desse jeito. Me vendo dessa forma, eu aceitei, resignei e continuei fazendo. E era para eu parecer feia, e era para eu fazer, assim, tipo assim, eu aceitei, continuei fazendo, e eu realmente fiquei, assim, numa situação que ainda ficou, a Maria de Luz ainda falou, né? A Michelle tá lá falando, ninguém tá vendo. Aí quando elas veio falar comigo hoje, né? A Aline veio falar comigo hoje, eu também aceitei. Amém, eu aceitei. Eu fiz eu aceitei o que Jesus estava falando. E aí eu aceitei o jeito que a correção, né, que ele fez. E aí, o que acontece? A gente vê a luz, a gente consegue ver a luz. Por que a divina vontade purifica, né? Eu fiquei pensando, a divina vontade purifica, porque aí você aceita. Eu tava meio lesada, aceitei, e aí como eu tava desse jeito, eu não consegui nem ler o texto direito, não consegui meditar direito, eu aceito, e aí veio a correção, eu aceito, e aí isso beleza, porque assim, eu fiquei pensando assim, se eu não aceitar, o que eu vou fazer? O que o humano faz quando a gente age na vontade humana? Pensa quando a gente age na vontade humana numa situação dessa. Você fica com raiva, você fica chateado, você não aceita a correção, você fica se justificando. O humano faz tudo isso, se justifica. Você se justifica. Você fica chateado com a pessoa que falou.
Você não quer mais participar da live. Se fosse humano. Eu não vou participar mais da live. Então, vamos arrumar outra pessoa, eu não consigo mais. Eu não quero mais fazer a live, não quero mais apresentar a live. E não quero, eu vou sair do grupo também, não sei o quê. Isso é horrível, isso aí que é feio. Mas quando a gente se resigna ao que está acontecendo, o jeitinho que acontece, e aí a atitude que você toma, a divina vontade se funde, né? Você se funde na divina vontade, a atitude que você vai ter vai ser divina e vai ser essa beleza. Tipo assim, né? Fiquei pensando nisso, essa beleza da gente aceitar, da gente se humilhar e pensar assim, eu sou pequena, eu aceitar a correção, obedecer o que Jesus está falando através da Aline. Obedecer, tá bom, Aline, eu vou... falou também pra gente não usar o livro, né, impresso, porque assim, o texto que eu coloquei no grupo Fiat é uma versão do PDF, né, e eu leio o texto na hora da live do livro, fica diferente, então atrapalha as pessoas ficam perdidas. Então você vai lá e obedece. Eu obedeço, tá bom, Aline, eu vou fazer exatamente como Jesus está falando através de você, vou ler o texto exatamente como tá lá no grupo Fiat. Obrigado por me avisar, eu nunca tinha percebido. Eu vou trocar essa câmera, não vou fazer isso mais, vou seguir exatamente como você está falando, como Jesus está falando. Então isso, é a atitude, é como se fosse assim, a atitude divina, é a atitude divina, porque o humano, ele não quer abaixar a cabeça, não quer obedecer. Não quer reconhecer que errou. O humano não quer reconhecer que errou. O humano quer se justificar. Não, mas eu fiz isso, é porque eu estava assim, eu estava assado e não sei o quê. Não, mas é porque se for com o livro é melhor. Olha, mas eu estava desse jeito, porque eu estava cansada, porque minha cabeça estava doendo, por isso que eu fiz isso, porque eu fiz aquilo e não sei o que lá, e se justifica. Isso é feio. Isso que é o feio, isso que realmente é feio, né? Isso aí é horrível. Não a gente tá fria, assim... ficar nessa frieza, nessa fraqueza e tudo mais, e aceitar, tudo bem, mas agora ter essa atitude, aí Jesus vem te corrigir, te ajudar a melhorar, te ajudar, te ensinar, ele vem nos ensinar através do seu irmão, e você não aceitar, isso é horrível. Aí eu até falei com a Aline, nossa, Aline, eu acho tão incrível, porque assim, Jesus usar das pessoas, usar de você, usar da Maria de Lourdes, usar a Maria de Lourdes para te falar, para você vir falar comigo, eu acho isso tão bonito, porque Deus, ele quer estar no meio de nós, né? Ele quer que a gente fique assim pequeno, ele vai usar os meios naturais, ele vai usar as criaturas, as pessoas para falar com você, porque ele poderia muito bem falar diretamente comigo e ninguém nem ficar sabendo de nada. E eu nem errar, e eu não errar, eu fazer tudo certinho, bonitinho, já fazer tudo exatamente, sem ter que alguém vir me corrigir. Jesus podia fazer isso. Mas ele fazendo isso, deixando eu errar, deixando eu fazer desse jeito, deixando eu ter essas fraquezas e tudo mais, e alguém vir me corrigir, faz, assim, me purifica, me deixa pequena, deixa a gente sempre pequeno, né? Uma vida, a forma como a gente vive, ele usando as pessoas para nos corrigir, nos mantém tão pequenos, tão no nosso nada, né? Mantém a gente pequeno, porque a gente vê como a gente é fraco, como a gente é imperfeito, como a gente é um nada, sabe? Assim, é tão bom isso, é tão bom pra gente se manter puros, pra gente não ter a soberba, pra gente não ter aquela soberba, aquela vaidade. Se a gente nunca recebe uma crítica, se a gente sempre faz tudo perfeito, certinho, e as pessoas só aplaudem, elogiam, isso acaba nos deixando vaidosos. Deus, ele cuida da gente assim de um jeito. Acho tão incrível como ele cuida da gente, como ele cuida da alma, como ele cuida das almas, da nossa alma, para nos manter puros, para não deixar entrar vaidade, para não deixar entrar orgulho, para não deixar entrar o orgulho. Aí ele nos mantém assim nesse ambiente tão simples, natural, as coisas acontecendo, para a gente ficar nessa pequenez. Eu acho tão incrível isso. Que ele custodia, né? Quando ele fala que ele custodia, é dessa forma, a gente vê ele custodiando dessa forma, eu vejo assim. Então é isso, não basta um ato perfeito de resignação, porque se eu não ficar resignado, não aceitar que eu tô com essa fraqueza, que eu fiquei ontem com essa fraqueza, se eu não aceitar que Jesus veio me corrigir, meu Deus,
Eu fico totalmente nas trevas se eu não aceitar. Eu fico totalmente na minha vontade, nas trevas, totalmente. Mas quando a gente aceita, você fica purificado. Fica purificado. Aí no outro trecho, 6:30, as 3 cordas que amarram por todos os lados e estreitam mais intimamente a Jesus com a alma são sofrimentos assíduos, reparação perpétua, amor perseverante. Olha só. Sofrimento assíduo. Isso faz... se a gente... Essa questão, né, da gente ficar com essa frieza, às vezes com fraqueza, esses estados, né? É um sofrimento. É um sofrimento. Mas olha o que o sofrimento é. É uma corda que amarra a gente a todos os lados e deixa a gente intimamente unido com Jesus. O sofrimento, a reparação. Por que reparação? Porque quando Jesus, por exemplo, vem nos corrigir, a gente aceita e agradece para ele, agradece para a pessoa que está vindo te corrigir, é uma reparação, porque as pessoas não querem obedecer. E a gente obedece. Eu obedeço, Senhor. Eu obedeço ao Senhor, que veio falar comigo através da Aline, veio falar comigo com todo amor, com toda caridade, veio falar comigo. Eu aceito, obedeço. Eu obedeço, vou fazer exatamente como o Senhor está falando, por meio dela. Então é uma reparação, porque a maioria das pessoas não quer nem saber de obediência. Não quer obedecer nem o pai. Imagina obedecer um amigo. Uma pessoa que está num grupo que a gente está estudando o livro do céu e tem uma pessoa que está à frente. Imagina isso. Se a pessoa não obedece nem o pai e a mãe, não obedece a igreja, não obedece o pai, não obedece a mãe, não obedece o chefe, não obedece ninguém. E a gente repara obedecendo tudo. Vendo em tudo a vontade divina e obedecendo a divina vontade que está se manifestando através da pessoa. E amor perseverante. Esta manhã, encontrando-me com o temor de que o bendito Jesus, vendo-me ainda tão má, me tivesse deixado, senti eu sair de dentro de mim e disse-me: minha filha, por que te ocupas em pensamentos inúteis e em coisas que não existem? Deves saber que há 3 títulos diante de mim que, como 3 cordas, me amarram por toda parte e me estreitam mais intimamente a ti, de modo que não posso deixar-te, e são sofrimentos assíduos, reparação perpétua, amor perseverante. Se você, como criatura, é contínua nisto, talvez o Criador seja menos que a criatura, ou se deixará vencer por ela, isto não é possível. Então, se a gente vive assim, né? Reparação perpétua, sofrimentos assíduos, amor perseverante, Jesus não nos abandona. Ele não nos abandona. Se a gente, que é criatura, não abandona, está sempre contínuo ali no sofrer, no reparar, no amar, ele vai ser inconstante, vai deixar de nos amar? Jamais. Amém, Fiat Jesus, eu confio em vós. Amém.